Caros alunos, bem-vindos ao canal Revisão Ciências. A nossa aula de hoje é sobre valência e regra do octeto. Nós já estudamos que o átomo possui duas regiões, o núcleo, onde se encontram os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde se encontram os elétrons. A eletrosfera, porém, como a imagem mostra, é subdividida em 7 camadas eletrônicas ou níveis de energia, que recebem os nomes de camadas K, L, M, N, O, P, Q do núcleo para a região mais externa. Se nós observarmos bem os elementos químicos que se encontram na coluna 18 ou grupo 18, que é a linha vertical mais à direita na tabela periódica, nós vamos ver que esses elementos químicos, todos eles possuem 8 elétrons na última camada eletrônica, com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons no total. Então nós vemos o neônio com 2 elétrons na camada K e 8 elétrons na camada L, o argônio com 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 8 elétrons na camada M, que é sua última camada de distribuição, o criptônio com 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e 8 na última camada eletrônica, o xenônio com 2 elétrons na primeira, 8 na segunda, 18, 18 e 8 na última camada eletrônica, e o radônio com 2 elétrons na primeira, 8, 18, 32, 18 e 8 elétrons na última camada eletrônica. Abrindo um parêntese para uma pequena revisão, vamos lembrar que o número de camadas eletrônicas determina o período da tabela periódica em que o elemento se encontra. Então, hélio, como tem apenas uma camada eletrônica, está no primeiro período, o neônio está no segundo período com 2 camadas eletrônicas, o argônio no terceiro período, o criptônio no quarto, o xenônio no quinto e o radônio no sexto período com 6 camadas eletrônicas de distribuição. Mas notem que todos eles possuem 8 elétrons na última camada eletrônica. A última camada eletrônica do neônio é a camada L, do argônio é a M, do criptônio a N, do xenônio a camada O e do radônio a camada P. Ocorre que esse grupo de elementos químicos tem uma característica bastante peculiar. Eles são estáveis, ou seja, eles não precisam se ligar a outros elementos químicos. E essa estabilidade se deve exatamente ao fato de possuírem 8 elétrons na última camada. Vamos então à regra do octeto. Os átomos tendem a ficar com 8 elétrons na última camada de distribuição eletrônica para se tornarem estáveis, assim como os gases nobres. Então a regra do octeto determina que os demais elementos químicos da tabela periódica precisam ficar com 8 elétrons na última camada eletrônica e ficarem assim semelhantes aos gases nobres para se estabilizar. Mas para ficarem com 8 elétrons na última camada eletrônica e se estabilizar, os elementos químicos precisam ou ganhar elétrons, ou perder elétrons, ou compartilhar elétrons. E aí chegamos então no conceito de valência, que é a tendência que um átomo tem de ganhar ou perder elétrons devido à regra do octeto, para se tornarem estáveis. A valência é dada por um número e um sinal mais ou menos. Então, para concluir, nós vamos ver 2 exemplos. Exemplo 1. Átomo de sódio. Observando esse modelo atômico do átomo de sódio, na parte de cima, vemos que ele possui 11 elétrons distribuídos em 3 camadas. Na camada K, que é a mais próxima do núcleo, tem 2 elétrons. A próxima camada, que é a L, possui 8 elétrons. E sua última camada eletrônica é a M, que possui apenas 1 elétron. Se o átomo de sódio possui 11 elétrons, 11 cargas negativas na eletrosfera, ele possui também 11 cargas positivas, que são os prótons, no núcleo. Então um átomo de sódio possui 11 prótons, que são cargas positivas no núcleo, e 11 elétrons, que são cargas negativas, na eletrosfera. A regra do octeto determina que, para se estabilizar, ele precisaria ter 8 elétrons na última camada. Bom, para o sódio ficar com 8 elétrons na última camada,
seria mais fácil ele ganhar 7 elétrons ou perder um. Para ganhar ou perder elétrons, o átomo vai precisar se aproximar de outros átomos. Então, no caso do sódio, seria muito mais simples perder um elétron, como está indicando a seta azul na parte de baixo do esquema. Perdendo um elétron da camada M, a sua última camada eletrônica passa a ser a camada L. Assim, perdendo um elétron, o sódio se torna estável com 8 elétrons na última camada. Bem, se o sódio perdeu um elétron, ele perdeu uma carga negativa. Então, se antes ele tinha 11 prótons positivos e 11 elétrons negativos, agora ele terá 11 prótons no núcleo, com cargas positivas, e apenas 10 elétrons na sua eletrosfera, que são cargas negativas. Portanto, uma carga positiva a mais. Por isso, a valência dele é 1+. Uma carga positiva a mais que negativa. Se ele tivesse a tendência de perder 2 elétrons, sua valência seria 2+. Se ele tivesse a tendência de perder 3 elétrons, sua valência seria 3+. Vamos ao exemplo 2. O modelo atômico do cloro nos mostra que ele possui 17 elétrons distribuídos em 3 camadas eletrônicas, K, L e M. Ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 7 elétrons na terceira e última camada. Pensando na regra do octeto, no caso do cloro, seria mais fácil ganhar um elétron para inteirar 8 ou perder 7 elétrons para ficar com 8 na camada anterior. Seria muito mais simples ganhar um elétron. É o que a seta azul está mostrando na parte de baixo do esquema. Ganhando um elétron, o átomo de cloro ganhou uma carga negativa. Então, se antes ele tinha 17 prótons positivos no núcleo e 17 elétrons negativos na eletrosfera, ele permanece com os 17 prótons positivos no núcleo, mas passa a ter na eletrosfera agora não 17 elétrons, mas 18. Então, a valência do cloro é 1-, porque ele tende a ficar com um elétron a mais que próton. Um átomo que tenha a tendência de ganhar 2 elétrons teria a valência 2-. Um átomo que tenha a tendência de ganhar 3 elétrons teria a valência 3-. Então, em resumo, pela regra do octeto, o átomo que tem menos de 4 elétrons na última camada tende a perdê-los. O átomo que tem mais de 4 elétrons na última camada tende a ganhar elétrons. E o átomo que tem exatamente 4 elétrons na última camada, como é o caso do carbono, para ele tanto faz. Ele pode tanto perder 4 elétrons como ganhar 4 elétrons. Nesse caso, a valência seria 4+ e 4-. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima aula.